Inicialmente eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, é muito bom ter esse auditório cheio. Em especial também agradecer a presença da banca. O meu trabalho de conclusão de curso ele foi orientado pelo professor Vitor de Souza, e o seu tema foi o desenvolvimento de uma simulação de N-corpos para o estudo da matéria escura. Matéria escura essa que é uma das principais componentes do nosso universo. A sua presença ela corresponde a 23% de todo o conteúdo do universo. E esse nome é dado porque esse é um tipo de matéria que ela não interage eletromagneticamente. Ela não absorve nem reflete nenhum tipo de comprimento de onda do espectro eletromagnético. Os primeiros relatos de que o conteúdo massivo presente em algumas galáxias, obtidos de maneira visual, a partir de ondas do comprimento a partir de ondas do espectro eletromagnético, que essa quantidade de massa não era o suficiente para explicar de maneira satisfatória a dinâmica dessas galáxias, foram relatados por Opke e Oort, dois astrônomos que fizeram esses trabalhos em 22 e 32 respectivamente. Só que a formulação do conceito de matéria escura ela só veio depois, um ano depois, em 1933, com o trabalho do astrônomo Fritz Zwick. Zwick ele estudava aglomerados de galáxias, em especial para o aglomerado de Coma. Ele constatou, a partir de dados observacionais da velocidade daquele aglomerado, e utilizando também do teorema do Virial, de que a massa obtida para aquele aglomerado deveria ser 400 vezes maior do que a massa que se tinha até então estimada a partir do comprimento do espectro eletromagnético. A essa discrepância de massa, ele deu o nome, então, de matéria escura. Então, o conceito ele foi formulado em 1933, mas essa hipótese só foi consolidada com o trabalho de Vera Rubin em 1970. Rubin ela estudava curvas de rotação de galáxias, e mais uma vez, ela constatou que era necessário ter uma quantidade de matéria não visível nas galáxias para explicar sua rotação de maneira satisfatória. Atualmente, a gente também tem outras evidências de matéria escura, como, por exemplo, a partir do uso de lentes gravitacionais. Um exemplo muito clássico na literatura da área é o aglomerado da Bala. Esse aglomerado, na verdade, é o resultado da colisão de dois outros aglomerados. Aqui, então, a gente tem esse resultado, e analisando esse aglomerado em diversos comprimentos de onda, como, por exemplo, a partir do raio-x, a gente consegue fazer um mapeamento da distribuição dos gases nesse aglomerado. Aqui em rosa está, então, a distribuição dos gases, a matéria bariônica, que está quente, emitindo bastante raio-x devido ao choque desses dois últimos aglomerados de galáxias. Em azul, a gente tem uma distribuição de outra quantidade de massa, que é justamente a matéria escura. Esse resultado aqui ele foi obtido a partir de lentes gravitacionais. Então, aqui a gente consegue ver nesse exemplo clássico esse desacoplamento da matéria bariônica e da matéria escura. Então, graças a essa ausência de interações eletromagnéticas, a gravidade é a principal atração sofrida pela matéria escura em larga escala. Por conta disso, as simulações de N-corpos são a principal abordagem utilizada no estudo da matéria escura. Com esse tipo de simulação, a gente consegue mapear, acompanhar a dinâmica de sistemas que interagem, por exemplo, apenas através da gravidade, como é o caso principal da matéria escura. Esse trabalho ele foi oriundo de uma iniciação científica, que eu tinha como objetivo estudar, então, a matéria escura e simular a distribuição dela em alguns componentes do universo. Partindo disso, dessa motivação, surgiu o objetivo do meu trabalho de conclusão de curso, fazer esse recorte e estudar quais são os mecanismos por trás desse tipo de simulação, essas simulações de N-corpos. E para isso eu desenvolvi um algoritmo simples para estudar, analisar a dinâmica de sistemas que interagem unicamente através da gravidade. Então, o primeiro caso que eu realizei nesse trabalho foi o estudo de um caso mais simples, o problema de dois corpos. Esse problema ele possui solução analítica, é visto na graduação em mecânica clássica, e ele consiste de dois corpos, um referencial inicial, cada um do seu vetor de posição, e a gente consegue obter, então, as equações de movimento do sistema. São duas EDOs de segunda ordem acopladas, onde se eu quiser resolvê-las para um espaço x, y, z, no total eu tenho 6 EDOs de segunda ordem acopladas. Como eu falei, esse problema ele tem solução analítica. Eu não vou abordar ela nessa apresentação, estou discutindo no meu trabalho escrito. Então vamos direto para a solução numérica desse problema. É conveniente, quando a gente vai resolver um problema relacionado a N-corpos, definir uma estrutura chamada vetor de estado. Um vetor de estado, basicamente, é uma matriz onde eu vou armazenar as informações de posição e velocidade de cada um dos corpos. Essa matriz, esse vetor de estado, ele é importante por dois motivos. O primeiro é que ele armazena o estado do sistema em cada passo de integração, como eu falei. Então, ao fim da simulação, eu consigo obter essas informações de volta para realizar uma contagem de gráficos, por exemplo, mais facilmente. E, além disso, ele também simplifica as operações de integração. Porque ao invés de eu resolver a coordenada x do primeiro corpo, depois a coordenada y do primeiro corpo, e assim vai para todas as coordenadas dos dois corpos, eu faço uma operação matricial e resolvo tudo isso de uma vez. Então, se eu obtenho, por exemplo, a derivada desse vetor de estado, as posições, as velocidades e acelerações, eu consigo integrar para o próximo passo e obter o estado do sistema no passo seguinte. Então, com base nisso, eu implementei um algoritmo para resolver esse problema de dois corpos. O procedimento era o seguinte. Inicialmente, eu construo essa estrutura, que é o vetor de estado, inicializo ela, defino o intervalo de simulação que eu vou executar, e também inicializo esse vetor de estado com as condições iniciais do sistema, as posições e velocidades. São duas condições porque as EDOs são de segunda ordem.
Então, eu construo essa estrutura, que é a derivada do vetor de estado, onde as velocidades vão ser dadas pelas condições iniciais e as acelerações são obtidas pelas equações de movimento do sistema, da gravitação universal de Isaac Newton. Então, eu realizo a integração numérica desse vetor S ponto para encontrar o próximo passo. E aí, eu repito esse procedimento durante todo o intervalo de simulação que eu estou analisando. Além disso, em cada passo de simulação, eu também determino a energia mecânica do sistema. Então, calculo a energia cinética, a energia potencial de todas as partículas, a total, e faço a soma para encontrar a energia mecânica total do sistema. Esse código, esse algoritmo para o problema de dois corpos, ele foi testado para as seguintes condições iniciais. Então, aqui tem as condições em 520 interações com um passo de 0,0005. Os resultados estão plotados aqui nesses dois gráficos animados. Aqui nesse primeiro eu tenho a evolução do sistema em função do tempo, das trajetórias para esses dois corpos que eu estou analisando. E aqui uma coisa interessante é esse mesmo sistema visto no referencial do centro de massa. Aqui a gente consegue ver uma característica muito legal da solução analítica desse tipo de problema, que é a trajetória dos corpos são dadas incônicas, nesse caso, em duas elipses. Aqui também tem um gráfico da conservação da energia mecânica, onde a gente consegue ver essa constância da energia mecânica total. Então, o passo natural que pode ser dado é buscar uma generalização para esse problema para tratar um número qualquer de corpos que eu queira trabalhar. Por exemplo, 3 corpos, 4 corpos, número de corpos que eu esteja interessado. Então, a gente entra no problema de N corpos. O problema de N corpos é a mesma ideia básica. Agora a gente tem um número qualquer de corpos e um referencial, cada um dos seus vetores de posições, e as equações de movimento elas vão ser dadas por essa expressão. Aqui entra uma coisa interessante, que para um número de corpos maior ou igual a 3, já não existe uma solução analítica. Então, se a gente quiser trabalhar analisar esse sistema, a gente tem que analisar numericamente. Para 3 corpos, o vetor de estado que eu falei, ele fica dessa seguinte maneira, com 3 linhas onde cada coluna representa as posições e velocidades de cada um dos corpos. Para N corpos, vou ter o mesmo sistema, mas com N linhas. Então, buscando essa generalização daquele caso de 2 corpos, eu percebi que, independente do número de corpos que eu estou trabalhando, algumas estruturas elas se mantêm as mesmas. Como, por exemplo, funções para determinar as acelerações, uma função para integrar a derivada do vetor de estado e encontrar o próximo passo da simulação, além disso, uma função também para calcular a energia mecânica do sistema. Então, eu utilizei de um paradigma de orientação a objeto para armazenar todas essas funções como classe, como métodos de uma classe. Eu implementei isso na linguagem Python, que é uma linguagem que a gente vê na graduação voltada para programação orientada a objetos. Então, a estrutura desse código implementado, que generaliza o caso de 2 corpos e trabalha com qualquer número de corpos que eu venha dar nas condições iniciais, é a seguinte, está aqui dado nesse esquema. Inicialmente, como entrada do código, ele recebe as condições iniciais, as posições e velocidades de cada corpo, as massas de cada corpo e o intervalo de simulação que eu estou interessado. Esse intervalo de simulação também é dado o passo de integração que eu estou interessado em executar. Durante a execução da simulação, o código ele vai calcular as acelerações, vai ter um integrador numérico para integrar o vetor de estado e também ele vai calcular a energia do sistema. E como saída desse algoritmo, ele vai retornar os vetores de estado em cada instante temporal e também a energia mecânica do sistema. Como eu falei, esse código ele foi implementado em Python. Como integrador numérico, eu utilizei uma multiplicação de 4ª ordem. E o cálculo das acelerações ele foi feito a partir do cálculo direto das forças, sem nenhuma aproximação grotesca. Então, para cada corpo, calculei a força gravitacional devida a todos os outros corpos, e com isso eu consegui a aceleração de cada corpo. Além disso, aqui essa primeira aproximação que eu realizei, a primeira e única, que é um conceito que é abordado na literatura para simulações de N corpos, que é o conceito de suavização gravitacional. Quando 2 corpos eles se aproximam, a aceleração deles diverge quanto mais próximos eles estão. Então, para evitar esse tipo de divergência e conseguir tratar esse problema numericamente, é definido essa adaptação na equação da lei da gravitação universal, que é adicionar essa quantidade, que é chamada de comprimento de amortecimento, esse epsilon. Esse epsilon ele vai limitar o quão próximo 2 corpos podem chegar de modo a serem tratados numericamente sem que o sistema exploda e fique congelado globalmente a simulação. Então, essa suavização gravitacional ela vai evitar a divergência na energia cinética dos corpos conforme eles se aproximam. Isso aqui, obviamente, vai dar uma modificação uma aproximação em nosso código. Só que quando a gente está quando a gente vai estudar matéria escura, a gente está muito interessado em simulações em larga escala do universo. Então, definindo uma quantidade pequena, essa aproximação ela não vai influenciar tanto de maneira grotesca em nossos resultados. Então, implementado o código, eu decidi comparar ele com um código já existente na literatura para simulações de N-corpos. É o código Gadget 3. Nele, eu executei uma simulação onde as condições iniciais descrevem a colisão de 2 galáxias espirais. Como característica dessa simulação, cada galáxia possui um disco estelar e um halo de matéria escura composto por 10.000 e 20.000 corpos, respectivamente. Então, no total, a gente tem 60.000 corpos nessa simulação. O intervalo utilizado foi de 0 a 4 bilhões de anos. Foi discretizado para 4.096 passos de integração. E o código foi executado no meu computador pessoal, distribuindo a simulação entre 4 processadores. Ao todo, foram gastos 5 minutos e 10 segundos para completar essa simulação.
Aqui, então, eu tenho a evolução temporal desse sistema para alguns instantes de tempo, de 0 até 4 bilhões de anos. Se a gente deixar essa simulação executada com um período de tempo maior, cerca de 8 bilhões de anos, o resultado vai ser uma galáxia elíptica. Aqui, vale ressaltar mais uma vez que, apesar de ser uma galáxia, não estou considerando a matéria bariônica. Então, todos os 60 mil corpos estão interagindo apenas gravitacionalmente. Então, voltando ao nosso código em Python, eu decidi, então, comparar os dois códigos, testar como seria a execução dessa simulação de colisão de galáxias nesse meu código em Python. E para testar essa eficiência, eu tive como base duas métricas: o tempo de execução e o erro relativo associado à energia mecânica. Para o tempo de execução, como eu falei, o cálculo das acelerações ele é dado diretamente. Então, para cada corpo, eu calculo a força de todos os outros corpos. Isso acarreta em um custo computacional O de n quadrado. Então, para o tempo de execução, o tempo em função do número de corpos que eu estou trabalhando é esperado numa curva quadrática. Para o erro relativo associado à energia mecânica, eu estou usando essa expressão que eu calculo esse erro a partir da energia mecânica da distante, tomando como base a energia mecânica no início da simulação. Como primeiro resultado para o tempo de execução, aqui nesses pontos, essas bolinhas, representam então essa metodologia que eu falei. Eu executei essa simulação variando o número de corpos, de 2 até 100 corpos, e para cada uma dessas simulações registrei o tempo que foi necessário para executar. Consegui então plotar esse gráfico realizando um ajuste quadrático, que foi realmente o melhor que se adequou para esses dados, e eu consegui estimar quanto tempo levaria para esse código em Python executar os 60 mil corpos daquela simulação da colisão de galáxias. Ao total, no meu computador, levaria uns 7,25 anos. Executando esse procedimento utilizando um cluster, o supercluster de Santos Dumont, do Laboratório Nacional de Computação Científica, apesar do poder computacional do cluster, ainda levaria 4,05 anos para executar essa simulação. Mais uma vez, o ajuste quadrático foi o melhor que se adequou a esse conjunto de dados. Em relação ao erro relativo para a energia mecânica, aqui eu tenho uma execução para a simulação com 100 corpos, os 100 primeiros corpos naquele exemplo de colisões de galáxias. Aqui a gente consegue ver que esse erro relativo ele vai crescendo até que chega um ponto que ele fica mais ou menos constante. Ele vai crescendo muito pouco em escala global. Então, ele tende a ficar constante ao fim da simulação. O erro foi da ordem de 10 a menos 5, com algumas flutuações no caminho. Tá? Então, executando um procedimento parecido com o que eu executei para determinar o tempo de execução para cada número de corpos, em função do número de corpos, aqui eu executei a simulação várias vezes, variando o número de corpos, e para cada uma eu verifiquei qual que é o erro relativo ao final da simulação, e consegui plotar esse gráfico. Eu decidi traçar um ajuste linear para esse conjunto. Eu tive um coeficiente de correlação de 0,95, acho bem aceitável para plotar esses dados de forma linear. Calculando então, extraindo então qual seria a equação característica para essa função linear, a gente obtém essa expressão e com isso eu consigo estimar qual seria o erro relativo associado aos 60 mil corpos daquela simulação de colisão de galáxias. Seria da ordem de 10 a menos 3. Então com isso eu concluo esse trabalho, esse pequeno recorte do trabalho de iniciação científica que eu decidi abordar aqui nesse trabalho de conclusão de curso. Eu estudei as simulações de unipórticos, tomando como motivação o seu uso para o estudo da matéria escura. Eu utilizei como algoritmo para determinar a aceleração dos corpos o cálculo direto, que tem um alto custo computacional, O de n ao quadrado. Para 60 mil corpos, a gente estimaria que levaria 7,25 anos para executar essa simulação. Contudo, apesar do seu tempo de execução ser bem drástico, esse é um algoritmo que ele é muito preciso. Para os 60 mil corpos, a ordem seria, o erro relativo para a energia mecânica seria da ordem de 5 vezes 10 a menos 3, para 60 mil corpos testados. Possíveis caminhos que podem ser executados a partir desse trabalho seriam, então, justamente realizar simulações mais precisas, por exemplo, utilizando um código já bem otimizado na literatura, o GADGET2, e determinar distribuições de matéria escura em algumas estruturas do universo. Poderia, por exemplo, ser próximos passos desse trabalho. Como agradecimento, eu gostaria primeiramente de agradecer a todos os meus amigos que estão aqui presentes, a banca por ter vindo avaliar, e principalmente aos meus pais, que eu decorei essa frase, mas eu gostaria de falar. Eles trabalharam debaixo de muito software que eu esteja aqui apresentando para vocês na sombra. Então, eu agradeço principalmente a eles. Agradeço também ao meu grupo de pesquisa, ao Poema, que está aqui presente, ao Laboratório Nacional de Computação Científica, por ter fornecido o cluster para executar minhas análises, e a FAPESP por ter financiado a minha iniciação científica nesse processo aqui que está escrito na tela. Então, essas são as minhas referências e muito obrigado.